Oi, gente, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. E hoje eu tenho uma palavra muito legal para compartilhar com vocês, lá em Isaías, capítulo 1, versículo 3, que o Senhor falou assim, Deus falando através de Isaías: o boi conhece o seu dono, o jumento sabe onde o dono põe o alimento para ele, mas o meu povo não sabe nada. O povo de Israel não entende coisa nenhuma. Gente, essa palavra, porque que... Nossa, Natália, essa palavra falando de boi aí, bois e jumentos. Eu sei. Mas assim, ó, capta a visão aqui, tenta pegar o que eu entendi e o que eu quero passar. Gente, a gente tá vivendo numa época muito comodista do evangelho, onde as pessoas têm a palavra no YouTube, tem a palavra na televisão, tem a palavra, né, ou que dá para ouvir pelo celular, tem a palavra na rádio, em qualquer lugar ela tem palavra para ouvir, ela tem um pastor pregando, tem alguém ensinando. Isso é uma bênção, isso edifica, isso tem que fazer parte da nossa vida como cristãos. É muito bom a gente assistir pessoas que pregam, pessoas que falam da palavra. Isso é legal. Gente, não repara assim a minha situação, porque tá calor aqui no dia de hoje que eu estou gravando esse vídeo. E os mosquitos estão me atrapalhando, mas enfim, vamos voltar ao foco. Então, e a gente tem muita mídia, muito jeito diferente de ouvir a palavra. Só que aí a gente se torna meio cômodo e não pega a palavra, a Bíblia, papel, a Bíblia, pra ler. Porque, eu já ouvi, eu fui no culto hoje. Porque a Bíblia online mandou um versículo pra mim hoje. Porque hoje eu assisti um vídeo no YouTube. Porque hoje eu assisti um vídeo seu, Natália. Porque eu assisti o pastor Cláudio Duarte esses dias. Então, tipo, pra que eu vou ler a Bíblia sendo que não, porque eu tenho um contato constante com a Bíblia, porque eu tô sempre ouvindo. Só que você tem que ter a sua intimidade com Deus. Você tem que buscar conhecimento e aprendizado. Porque quem garante que aquilo que você tá ouvindo esteja errado? Quem garante que eu, Natália, aqui não tô falando abobrinha? Quem garante que algum pastor não falou abobrinha? Quem garante que alguma rádio que tenha a palavra, alguém fale alguma abobrinha? Não tô aqui falando que os pastores e nós, pessoas que compartilhamos a palavra, falamos abobrinha. Mas a gente é ser humano, a gente é sujeito a errar. Às vezes dar opinião própria, às vezes falar alguma coisa da Bíblia meio distorcida, não por intenção própria, mas ou porque esqueceu, ou porque às vezes confundiu. A gente é ser humano, é normal. Às vezes trocar as bolas, tá falando de a história de Jacó, misturando com a história de José, não sei. E você aí que não sabe de nada, amém. Amém. Por quê? Porque você não lê a Bíblia, não sabe se eu tô falando é verdade ou não é. Se o que eu tô falando procede ou não. E isso é muito grave. Porque a palavra fala: o meu povo tem perecido por falta de conhecimento. Gente, o que tem de doutrina criada por homem? O que tem... E eu não tô aqui, Natália, a jovem nova era que quer pregar o evangelho liberal. Não. Eu não mesmo. Não mesmo. Eu me privo de muita coisa, graças ao Senhor Jesus. Eu mudei muito, mas eu respeito tudo, eu respeito todos e eu amo todos. Porque a salvação é individual. Ok? Só que pra mim o que é certo, o que é errado, e pra mim o que é certo tá na Bíblia. Agora, até os próprios pastores pregam. A gente não é perfeito. Meu pastor fala isso, meus pastores, todos os pastores que passaram na minha vida, eles sempre disseram isso. Eu não sou perfeito, e o que não for bom, lança fora. O que for bom, você retém. Então, minha querida, meu querido, o que eu tô querendo passar aqui? A pessoa, quando ela não tem uma intimidade com Deus, ela se perde. Ela se perde muitas vezes. Ou ela começa a seguir coisas que não é ensinamento bíblico, não é o que Jesus Cristo deixou. Pega o exemplo das pessoas que seguiam os fariseus na época de Jesus. Que queria apedrejar lá a adúltera. Que não queria ajudar lá o cara que tinha a mãozinha aleijada no sábado.
que não aceitava lá que os discípulos de Jesus comessem no sábado, quase sem limpar as mãos. Colhesse as espigas e comesse sem limpar as mãos. Entendeu? Tipo, aquele povo era um povo que estava ali seguindo os fariseus e comendo o alimento que eles davam, acreditando na doutrina que eles passavam, naquilo que eles pregavam, naquilo que eles ensinavam. Só que eles estavam seguindo uma coisa que Jesus Cristo não estava ali, entendeu? Não batia com aquilo que Jesus Cristo veio para ensinar. Entendeu? E esses eram os que apedrejavam, eram os que criticavam, eram os que se juntavam para planejar a morte de Jesus. Entendeu? Então, o que eu tô falando? É importante, porque quantas coisas a gente vê. Ah, é pecado comemorar Natal. Ah, é pecado você enfeitar sua casa com pisca-pisca. Ah, é pecado você comer um ovo de Páscoa. Ah, é pecado que não sei o que. É pecado. Ah, é pecado. Ah, não, porque não precisa casar. Ah, não, porque esse negócio de Disney é coisa do passado. Ah, não, porque também se você não dizimar, você vai perder tudo que você tem. Ah, não, porque não sei o que. Tipo, é coisas que eu não tô falando que são certas, que são erradas, porque eu leio e eu sei o que é certo e que é errado. Mas eu tô falando assim, coisas que eu joguei no ar agora pra você aí, que já deve ter escutado alguma dessas coisas que eu falei, e que talvez você não sabe se é realmente errado ou não. Por quê? Porque você não lê a Bíblia. Então, o que eu quero dizer aqui, o nosso Senhor estava falando aqui, ó, o boi conhece seu dono. Jesus Cristo falou, eu sou o pastor. Eu sou o pastor. E a ovelha, ela conhece a voz do pastor. E o que Jesus Cristo quis dizer com isso? Quem tem intimidade com Jesus, quem conhece a palavra, não vai comer qualquer alimento. Jesus falou que a ovelha, ela não dava ouvido ao estranho. Que ela tinha medo do estranho, da voz do estranho. Então, a pessoa, quando ela é de Jesus, chega um pastor com uma doutrina que não tem nada a ver, ela pode até não sair da igreja, mas ela não vai deixar aquilo para dentro dela, porque ela sabe que aquilo não condiz com a Bíblia, entendeu? Não cabe a ela fazer nada contra esse pastor, contra esse pregador, contra esse obreiro, contra esse irmão, contra essa pessoa. Porque não é só pregadores que fazem isso, são pessoas. Então, ela não vai fazer nada porque ela sabe que é certo e que é errado, porque ela sabe que não é o que aquela pessoa pensa, o que aquela pessoa acha, o que aquela pessoa está querendo ensinar, que vai levar ela à salvação. O que vai levar ela à salvação é a intimidade que ela tem em Deus. Nós temos que parar de depender do alimento que pastores, que o YouTube, que a mídia, que o rádio, que a televisão dá para nós. A gente tem que buscar uma intimidade com Deus. Vai para a igreja, vai. Ouve o pastor, porque muita oração é respondida através do que o pastor fala. A minha foi respondida ontem, graças ao bom Deus. Através daquilo que o pastor fala, entendeu? Mas tem coisas, não só pastores, mas que placas de igrejas colocam na doutrina delas que não condiz com a Bíblia. Não condiz. Isso eu não estou falando no ministério X, no ministério Y, eu estou falando em todo ministério. Nenhum ministério é perfeito. Nenhum ministério é perfeito, nenhuma placa de igreja é perfeita, ninguém é perfeito, porque nós todos somos seres humanos e seremos imperfeitos querendo ou não. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, meu querido, não se deixe levar por qualquer pessoa, por qualquer alimento que te dão. Ele disse aqui, o boi conhece seu dono, o jumento sabe onde o dono põe um alimento para ele. Mas o meu povo não sabe de nada. O povo de Israel não entende coisa nenhuma. Essa aqui é a tradução, é a nova tradução na linguagem de hoje, né? Da Bíblia Sagrada. E se você ler em outra versão e for diferente, você coloca aí embaixo para mim, até para mim comparar. Mas esse versículo, Deus me deu um entendimento muito grande, porque a gente vê o quê? Hoje em dia a gente vê o quê? Uma pessoa que tá na mesma igreja há 10 anos, aí vem um pastor, fala que é pecado comemorar Natal, ela para de comemorar Natal. Vem outro ano, vem um pastor, fala que pode comemorar Natal, comemora o Natal, ela comemora Natal. Vem um pastor, fala, sei lá, ó, não come ovo de Páscoa, porque a Páscoa não tem nada a ver com isso é comércio, isso é idolatria, que não sei o quê. Inventa uma história lá do Arco da Véia, a pessoa para de comer ovo de Páscoa. Chega no outro ano, ela começa a comer ovo de Páscoa, porque veio um pregador e falou que pode comer ovo de Páscoa. Não, porque o pregador lá no YouTube, a pessoa lá no YouTube
seja pregador, não seja pregador, pessoa que está compartilhando a palavra, falou que pode ou não pode determinada coisa, a pessoa para de fazer ou começa a fazer porque tal pessoa falou que está na Bíblia. Mas pera lá, você foi lá na Bíblia e leu? Porque quando a gente compartilha a palavra aqui, não é só para você ouvir. Eu, pelo menos, Natália, quando eu escuto a pregação de um pastor, eu vou lá, pego a Bíblia, pelo YouTube, eu pego a minha Bíblia para ver se o que ele está falando é verdade. Nossa, você duvida do que o pastor fala? Não, não é isso. É porque o nosso verdadeiro pastor é Jesus Cristo. Ele é o nosso pastor. Ele é quem cuida do rebanho de verdade. Nós temos os nossos queridos pastores, homens de Deus, anciões, pregadores, pessoas que compartilham a palavra, que cuidam do povo de Deus. Mas eles são homens. Eles são homens que dedicam a vida para Deus, sim, mas são imperfeitos. E tudo bem eles errarem, tudo bem eles falar alguma asneira de vez em quando. Não tem problema nenhum. A gente tem que ter misericórdia, a gente tem que pensar, poxa, a gente sabe, bota um peso muito grande nas costas do pastor. Vai você ler a Bíblia, saber se é verdade ou se não é. Vai você ler a Bíblia, ter um pouco de intimidade. Fica botando só o peso nas costas do coitado. Ah, mas essa é a função dele. Essa é a função dele, só que ele não é sobrenatural. Ele não é perfeito. Ele não foi pra glória e voltou, ressuscitou. Não. Não é Jesus. Jesus é único. E é o único que te deu o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele só vai te ensinar se você ler a Bíblia, se você se alimentar. Não tem como o Espírito Santo te guiar em nada se você não faz nada para ter uma proximidade com ele. Não lê um pouco mais a Bíblia, não ora mais um pouco, não tem uma proximidade, quer depender sempre de pastores. Eu posso estar sendo um pouco brusca aqui, mas eu tô falando isso porque é muito sério. É muita gente abandonando a igreja porque vem um fulano e começa a meter o pau no que a tua igreja sempre pregou. Aí você vai na igreja dele e começa a seguir o que ele tá pregando, que não tem nada a ver com o que você tá fazendo ali na sua igreja. Mas, tipo, tudo que ele tá pregando tá certo também? Você condiz com a Bíblia? Ah, condiz. Ah, não condiz. Ou não, né? Também tem pessoas que preferem seguir aquele que vai falar o que ela quer ouvir, né? Então, tipo assim, o boi conhece o seu dono. O jumento sabe onde o dono coloca o alimento. Até o bicho mais ignorante sabe quem que o trata e cuida. Sabe quem que é seu dono. Mas nós, filhos de Deus, pessoas que foram criadas com raciocínio lógico, com inteligência, com QI... A gente não pensa, a gente não vai atrás de conhecimento, a gente não vai atrás de aprender. A gente fica comendo migalha. Migalhas das mesas. Pô, porque assim, ó, não desmerecendo, Deus me livre, Pai. Aquilo que um pastor te passa é uma migalha. Porque assim, o que ele tem dentro dele é muito maior. Porque ele foi aprender com Deus. Olha que bênção. Então, o conhecimento que ele tem dentro dele, ele pode até passar para você. Mas não vai ser do tamanho... O tamanho que chegar em você não vai ser o tamanho que está dentro dele. O tamanho de conhecimento que chegar até você não vai ser o mesmo tamanho que está dentro dele. Porque ele foi atrás de conhecer. Ele buscou a fundo de conhecer. Você busca a fundo de conhecer? Às vezes você está até distraído lá na igreja com o celular na mão, conversando no WhatsApp com o seu mozão, enquanto o pastor está pregando. Então não, meu bem, você quer conhecer a Deus, você não quer ser enganado, entrar em doutrina que não existe, abandonar a tua igreja por coisas que outras pessoas estão pregando que não tem nada a ver, ou ficar numa igreja que não tem nada a ver. Você só vai saber se o que você está seguindo é a verdade, se você seguir a verdade e a vida, que é essa aqui, ó, a Bíblia. Se você não seguir isso, você nunca vai seguir a verdade e a vida. Você vai seguir o alimento que qualquer um tá te dando e você não sabe se é um alimento bom ou não. Então, essa é a palavra. Eu espero que você tenha curtido. Um beijo e até o próximo vídeo.